Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos para mais um fechamento de mercado, tá? Dia 21 e possibilidades de leitura para amanhã, né? Pessoal, hoje eu comecei aqui pelo semanal, tá? Só para retomar ali onde que a gente está, né? Nesse mercado, tá? Retomando aqui, né? A ideia do semanal, se você pensar de maneira um pouco mais ampla, até o momento, né, a gente ainda não teve nenhum fechamento no semanal, né? Que realmente nos dê a ideia de que a gente vai realmente sair desse fundo, né? Quando começou essa primeira semana aqui, a gente falou, né, que podia ter essa lateralidade nesse fundo aqui. E o fundo também não foi perdido, né? Nem esse, né? Tá? Nem esse fundo aqui, certo? E nem esse fundo aqui. Tá? E aí tem mais um aqui, que é do M60, né? E aí a gente está vendo um repique, né, no semanal. Só que até então, né, ainda temos amanhã, e a gente tem essa máxima aqui, que é uma máxima relevante. Né? Faltaria o quê? 860 pontos? Né? Uns 1.500 pontos mais ou menos para fechar acima, né? De uma movimentação um pouco mais interessante, né? Precisa romper essa movimentação aqui, né? Essa cunha, né? E aí daria, né? A ideia é realmente de uma wedge, né? Que é o formato da wedge, né? Ela é uma cunha, né? Normalmente é como se fosse um fechamento de um triângulo, tá? Não tão visível, né? Não tão fechado, tá? Então a gente tem algumas movimentações aqui, né? Que para deixar essa movimentação um pouquinho mais interessante, né? Precisaria romper isso daqui, fechar acima dessa máxima ou fechar acima de duas máximas, né? Para demonstrar, né, uma possível barra de sinal em uma região, né, de interesse comprador. Tá? Por quê? Porque aqui está baixo, tá, dentro desse canal. Beleza? Então, dentro da leitura do Allbrooks, né, a gente identifica que a gente tem esse canal aqui no semanal. E até então a gente está baixo, tá, nessa movimentação aqui. Tá? Aí a gente vem dar uma olhada aqui para o nosso gráfico diário. Aqui no gráfico diário, pessoal, aí a gente vê de onde saem, né, aquelas marcações ali, de maneira um pouco mais clara, né? Aqui no gráfico diário, né, a gente tinha deixado essa wedge aqui, certo? Tinha marcado essa outra aqui, essa que está em amarelo ali. Ela acabou, acho que... Ah, tá. Ela foi desse fundo aqui, né? Essa wedge aqui, ela foi a marcação desse fundo com esse fundo aqui, tá? Foi o primeiro fundo. Gerou um repique, né? Ele volta, fecha aqui em cima, né? Gerou um repique, né, um pouquinho mais alto ali, tá? E até então, né, a gente vem falando, né, que o preço testou a 9 aqui, né, bem rapidamente, então ele pode agora vir fazer algum nívelzinho mais alto aqui do que a média móvel de 9, né, mas a gente tem que acompanhar para ver. Hoje, né, teve um fechamento que não é um fechamento que me agrada muito para uma movimentação de alta, tá? Eu já vou mostrar para vocês ali no M60. Mas observando aqui o diário, né, o preço está entre as médias e as médias estão flex, tá? Então, a gente também tem a possibilidade do diário, né, entrar aqui numa lateralidade nessa região. E sempre pensando em estrutura de mercado, né, pessoal? Vendo a movimentação do preço, tá? Aqui. O que a gente precisa, né, para pensar que essa movimentação aqui vai mudar um pouco disso, né? A gente precisa da confirmação de algum fundo aqui, né, mais alto, tá? Então, se esse fundo aqui, né, se torna nosso fundo de referência, né, a gente precisa que o preço venha acima dessa máxima, tá? Para a gente poder pensar realmente, opa, mudou a estrutura aqui de baixa, né? Tá? Então atenção a essas movimentações e atenção, né, à estrutura. Até então, né, você vem vendo mínimas cada vez mais baixas, tá? E essa então até agora tem sido a nossa mínima mais alta, tá? Então, preço para que essa estrutura de baixa tenha, né, uma característica, né, de uma mudança, a gente precisa que o preço agora venha acima dessa máxima de referência aqui, tá? Enquanto ele não vier, a gente considera isso daqui uma tendência de baixa, o preço pode só lateralizar, fazer nova mínima de novo, tá? Então, enquanto não ocorrer isso, a gente permanece, né, clara tendência de baixa, até pela regra de coloração, né? Vocês só estão vendo candles vermelhos, então aqui ainda é tendência de baixa, ou seja, ainda é mais fácil cair do que subir, tá? Então, o primeiro sinal que a gente precisa, né, é de que haja um fundo mais alto, beleza, a gente tem, né, até essa ideia agora, né, montada até por esse fundo aqui, né, que deixa até bem, deixaria até um ombro, cabeça a ombro bem bonitinho, né?
mas precisa de confirmação, né, pessoal, até então. E as médias estão flex, né? E o preço está entre a 9 e a 20. Né? Então, e tem a possibilidade e facilidade, né, tanto de subir aqui quanto descer, né? Pode testar 20, voltar a cair e pode romper a 20, né, tá? Então, aqui a gente tem que acompanhar. E aí a gente vai para o fechamento, a gente vai para o M60, né, que é o que eu falei para vocês, que teve um fechamento que não me agrada, né, assim, para pensamento de alta, tá? E o dólar, né, tem um fechamento bem parecido também. Então, é aquela ideia, né, de que um dos dois está mentindo, tá? Então a gente tem aqui o índice, né, pessoal? Fechando em quê? Né? Fechando numa wedge, tá? Você tem essa máxima com essa máxima e o preço veio testar essa máxima e fechou exatamente em cima dela. Então aqui, né, a gente tem agora, a gente teve a possibilidade, né, de montar esse canalzinho aqui, né, a partir desde o momento que o preço faz essa máxima, né, e quando a gente liga ele nessa outra aqui, tá? Então a gente pôde, né, montar esse canal aqui, ó, certo? A mínima de referência entre essas duas movimentações é essa mínima aqui, então a gente liga no canal aqui nessa movimentação. O preço também veio, né, inclusive servir aqui de teste, né, para a mínima desse canal, assim como ele também testou essa região de volume aqui, né, no dia de hoje, tá? Essa regiãozinha de volume aqui. Então essas regiões eu sempre deixo marcada, nesse verdinho aqui, esses pontos verdinhos ali, né, normalmente eu deixo elas marcadas porque em lateralidades, né, suportes e resistências são extremamente importantes, né. Então aqui a gente tem ainda, né, essa máxima aqui, né, que já está aqui marcada, né, tá? E temos aqui também a MM200, certo? Então agora, nesse ciclo aqui, nos 60 minutos, né, o que a gente identifica? A gente identifica que a gente está alto nesse canal, tá? Dentro dessa movimentação aqui a gente está extremamente alto. Então aqui não é uma boa região para a gente pensar em comprar, tá? De imediato, assim, se fosse ter continuidade, a gente está aqui operando. Quando o preço chega aqui, a gente para de comprar. A gente só entra aqui de novo, né, caso a gente assistisse, né, uma movimentação, né, assim. O preço rompe, né, faz um pullback e vai embora para cima, tá? Aí a gente mantém, né, a movimentação, mantém o pensamento de compra, né? Beleza. Rompeu, aí a gente pode, tá, trabalhar movimento espelhado. Caso haja rompimento, é sempre uma possibilidade, tá, pessoal? Como eu falei, não é um fechamento que eu goste, tá? Isso daqui para pensar numa movimentação de alta. Mas a gente segue o preço. Se o preço rompe isso daqui e começa a subir, ele vai subir muito bem, né? Ele teria esse primeiro alvo aqui, né, em 100, 611, certo? Então se ele começa a subir, ele tem segundo alvo onde, né? Tem segundo alvo aqui, tá? Tem que reduzir um pouquinho aqui a tela. Já eu dou zoom aqui para facilitar para vocês observarem também, né? Aqui, né? E que, né, coincidentemente, né, tem uma região aqui já de volume, né, pessoal? Tá, então eu vou só copiar uma linha dessa minha aqui que já está verdinha e vou trazer ela para cá. Tá? Então, eu tenho confluência ali do segundo alvo dessa movimentação, tá exatamente em cima, ali em 101,279, tá? Que seria, né, o espelhamento, né, desse pivô aqui. Tá? Esse pivô aqui, ó, né, rompido, né, essa movimentação confirmando esse rompimento, né, eu tenho o segundo alvo ali, tá? Vamos dar uma olhadinha em quantos pontos faltam para chegar lá, né? Isso aqui é sempre interessante também. É 1.471 pontos, ou seja, é uma pontuação bem alcançável, né? Tá? Não é algo extraordinário não, né? Não dá para dizer que não seria possível, né? Dentro das movimentações que a gente está acostumado a ver o mini índice fazer, tá? A movimentação de hoje foi bem superior a isso, né? Essa máxima mínima aqui tem 2.000 pontos, tá? Só que a MM200 é uma resistência, o preço está vindo debaixo dela e ele está afastado das médias, tá? Então, mais provável, né? Pensando em probabilidades, a gente está alto no canal, a gente está em cima de uma resistência. Então, o mais comum, né, que a gente mais fácil a gente ver, lembrando que o diário está numa tendência de baixa, a gente vê isso daqui, tá? O preço pode parar na 20, né? Pode parar na 50, região da VWAP do dia, né? E voltar a subir, beleza?
é uma possibilidade de movimentação, né? Pode voltar a subir. As médias chegando mais próximas, né, dessa região aqui, toda região de suporte e resistência, pessoal, ela acaba sendo rompida, né? A questão é que, nesse momento, ele é o primeiro teste, tá, da média móvel de 200 e não tem o amparo das médias para ter um bom rompimento. Pode acontecer? Pode. Se ele rompe e deixa um pullbackzinho aqui, eu vou entrar comprado com certeza, tá? Mas essa movimentação aqui, né, da forma que está posta, a gente está alto, tá? Pensando em ciclos de mercado, para quem acompanhou as aulas, a gente está alto, está dentro dessa movimentação. Então, o mais normal, né, é que aqui haja realização de lucro e essa realização de lucro leve os preços abaixo, né? Talvez já até num gap de baixo e um retorno às médias, tá? Algo como aconteceu com o dólar hoje, né? Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada, beleza? A movimentação de hoje, né, pessoal, aqui pelo M60. O que a gente havia dito, né? Lateralidade. Em lateralidade, o que ocorre? Né? Em lateralidade ocorre reversões abruptas, certo? O que é uma reversão abrupta? É uma reversão que você não acha tanta explicação para ela. Às vezes você está vendo ali uma lateralidade no M5, você vê duas barras subindo, aí a outra de repente desce inteira, né? E aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que é nos 60 minutos e é trabalhável no M5, no M1, né? Tá? E aí o preço vem, né, tentar fazer novas mínimas, né? Ele encontra aquela região de volume, né, que a gente já pontuou. Se você já tivesse traçado esse canal aqui desse topo com esse topo, trazendo para essa mínima, aqui também acabaria sendo, né, um suporte, tá, para essa movimentação, né? Deixa eu engrossar um pouquinho essa linha aqui para vocês verem melhor, tá? Eu não vou apagar essas marcações porque isso aqui acaba sendo semanal, tá? E aí você teria, né, esse canal de alta, né, um leve canal de alta, tá? Com correções complexas, né, porque ele chega abaixo do 61.8, né? Se você pegar essa perna aqui, você vai ver que está abaixo do 61.8, beleza? Então a gente ficou com aqueles alvos lá, caso haja rompimento. Não havendo rompimento, é canal. Então tá alto, pode vir até o meio, pode voltar a subir, pode vir testar nova mínima mais próxima aqui, de novo, tá? Então, já deixem as marcações pro gráfico, né? Amanhã a gente acompanha, tá? Mas é canal, tá alto, né? E a gente precisa ver o que o preço vai fazer, beleza? Dia de hoje, né, pessoal? Gap de baixa, Fab 4 de venda, né? Aqui, ó, gap de baixa, Fab 4 de venda, certo? Você pensa em quê? Em vender, né? Você só vê barras vermelhas, beleza? Tá? Essa tendência de baixa. E aí você tem aqui uma boa puxada, né? De baixa, tá? Você teve aqui uma boa puxada. E aí o preço faz uma correção, né? Corrigiu até aqui. Ali ele foi, voltou e essa aqui foi a correção, né? Com fechamento próximo da sua máxima. E aí ele chega na 9. E aí a gente sempre repete para vocês, né, que os melhores gatilhos vão sair das médias móveis, tá? E aí, ó, você teve gatilho aqui saindo da 9, né? E aí pagou uma boa pontuação, tá? Beleza, gatilho aqui, né? Entrada aqui, stop aqui, certo? Pagou uma boa pontuação. Né? Aqui pagou quase 500 pontos, certo? Beleza. E aí o preço faz o quê? Né? Quando você tira um pouco o zoom aqui. Aqui você tem uma wedge, né? Tá? Aqui, né? Beleza? Você tem uma wedge, né? Desse fundo com esse aqui, né? E quando você liga essas mínimas aqui, o preço também teve, né? Tá? Quando ele chegou nessa região. Tá? E ele fez uma movimentaçãozinha de alta legal. Travou aonde, pessoal? Na MM50, numa região de volume que já tinha parado o preço aqui algumas vezes, né? Então sempre dando atenção devida a essas regiões, tá? Principalmente quando você vê ponto de parada nela ou quando você vê o preço, por exemplo, chegar nessas regiões contra um bom alinhamento das médias, né? Aqui tem a média móvel de 50. Qual que é a possibilidade, né, de um rompimento reto disso daqui, né? Acontece pouco, né? Aquela volta em V, né? 10 a 15% das movimentações, tá? Aquela movimentação que eu digo sem sentido, né? Aqui a gente já tem um pouco mais de momento para falar, né? Aqui a gente já tem essa wedge, né? Aqui ocorre o rompimento dela, você teve gatilho de compra, tá? Mas aqui você tinha essa wedge, né? Beleza? E aí, né? Além dessa wedge, né, você tinha o que? Essa região aqui de volume, né? Que a gente trabalha ela como suporte agora, afastado das médias. Então você tinha o wedge, região de volume, tá? Então
Então você sempre está fazendo confluência de informações, certo? Fundo, fundo, o preço chega nessa região, você tinha aqui também, né, uma região de volume anterior ali, de interesse comprador, tá? É um suporte para essa movimentação, beleza. Então você tem agora uma wedge, né, mais uma região de volume. Então você foi montando mais confluência. E aí você, ainda assim, né, buscando mais motivos para pensar nessa movimentação, né, para opa, eu preciso encontrar um ponto de parada para isso daqui, né? Um pouco abaixo você tinha o terceiro alvo dessa movimentação, né? Aqui tinha segundo alvo também, tá? Chegou a dar? Não, né, pessoal? Falta um pouco. Aí você vê a volta em V, né? Só que aí ela já faz um pouco mais de sentido, né? Porque você montou o contexto, né? Você chegou num fundo, outro fundo, você tinha uma wedge, você tinha uma região de interesse comprador, o preço atingiu essa região e dali voltou a subir, tá? Então aí você montou, né, um contexto, tá? Aqui você tem gatilho de compra, né? Então você tem uma entrada aqui você teve outro gatilho de compra. Bem aqui teve dois gatilhos de compra, né, pessoal? Deixa eu apagar essa movimentação aqui. Depois eu marco de novo. Aqui você já tinha tido um gatilho de compra inicial, né? Gatilho saindo das médias, barra pequena, 365 pontos, está em 5 minutos. E aí o preço dá uma lateralizada e no final da tarde, né, acabou desempestando de subir de novo, né, pessoal? Tá? Para quem operou o final da tarde ali, como eu vi gente, estava operando até o final da tarde e pegou boa parte dessa subida aqui, né? Eu vou colocar aqui no M1, tá? Vou colocar aqui no M1 só para vocês observarem os micro detalhes, né, pessoal? Que são coisas que a gente precisa observar, né? Mesma ideia, né, pessoal? Gap de baixa, né? Fab 4 de venda. Gatilho de venda, stop aqui, né? Você pegaria essa movimentação. Se você mantém seu stop, né, não veio, né, pegar seu stop, tá? Veio fazer o quê? Um topo mais baixo. Até então, o que você tinha visto? Né? Um fundo mais baixo, outro fundo mais baixo. Beleza, a estrutura de baixa, né? Ela está se mantendo. Aí deu um novo gatilho de venda aqui, né? Teve um novo gatilho de venda aqui também, saindo das médias, né? Se você entra aqui, o teu stop está aqui, tá? Continuou a movimentação, né? Veio aqui de novo e o que ela fez? Um topo mais baixo, né? E um fundo mais baixo, tá? Então, a estrutura de baixa vem sendo mantida, né? Ele vem renovando mínimas, certo? Uma movimentaçãozinha mais complexa aqui no meio, né? E aí, deixou o gatilho de venda aqui, né? Deixou o gatilho de venda aqui, gatilho de venda aqui, né? Esses dois aqui são saindo das médias, né? São mais interessantes. Esse daqui estava um pouco afastado, ó. O que ocorre, né? Acabou acontecendo um pullbackzinho, volta para as médias, né? Volta a descer. Esse aqui está saindo das médias, né? Quando está saindo das médias, normalmente ele acelera melhor. Então, para quem está começando, né? Pega o saindo das médias, tá? Faz mais sentido, beleza? Então, gatilho de venda, né? Gatilho de venda de novo aqui, ó. Tá encostadinho nas médias, e aí o preço se afasta, certo? Beleza. Aqui, né, você teve uma boa oportunidade de fazer um dinheiro aqui já, né? Fab 4 de venda e gatilhos de venda, né? E aí teve as mínimas, né? Ó. Aqui no M1 você vê um pouco mais fácil, né? Isso aqui é aquela wedge, tá? Quando teve a wedge, o que você viu de diferente aqui, né? Você viu um topo mais alto, um fundo mais alto, né? E aí você vê o preço fazer um gap de média, né? Que é a troca de estrutura aqui, né? Ele troca de estrutura quando ele faz esse gap de média aqui, né? Duas barras, tá? Fechando acima da MM20 por completo, né? Aqui tem uma só, tá? No gap de média a gente precisa de duas. Depois do gap de média, né, a gente cita que a gente tem a possibilidade da MTR, que é um último suspiro, né, dos vendidos. Isso daqui levou para uma movimentação de alta, mas ela falhou, tá? A MTR, o Albrooks, ele cita, né, que ela tem 40% de chance de pagar, só que ela é uma movimentação para swing, né, pessoal? Então é para um trade mais longo, tá? Então você provavelmente manteria o seu stop aqui, né, e acabaria sendo estopado, né, porque ele veio fazer um fundo mais baixo aqui depois, tá? Isso pensando na MTR, tá? Aqui, no nosso caso, a gente tinha, né, algumas regiões mais complexas, né? Olha isso aqui, né? Você tem uma dupla região de volume aqui, certo? Dupla região de interesse, né, dos players. E o preço está vindo de baixo para cima, então o preço pode atuar aqui, né, tendo a atuação aqui de uma resistência, né, tá? Beleza? Então até então, quando o preço chegou aqui, né, você começou a ver uma troca na estrutura, né? Falhou de renovar a mínima, né? Ele teria que ter vindo renovar a mínima, né, para manter a estrutura de baixo. E aí ele pega e rompe a máxima aqui, certo? Então aqui seria
uma possibilidade de MTR, né? E aqui você teria alguma oportunidade de compra, né? Por quê? Porque a estrutura de baixa, né, falhou, beleza? Logo depois ele chega nessa região de volume e o que que você vê? Estrutura de baixa de novo, né? Porque se era alta, você queria ver a manutenção dessa movimentação. Ela não ocorre, né? Deixa outro topo mais baixo aqui ainda, né? Deixa alguns gatilhos de venda, né? Deu algumas oportunidades aqui nos pullbacks, tá? Teve 2 pullbacks, né? E deixou entrada e stop, né? Até tranquilos, né? 170 pontos, ó, pagou 330, tá? Pagou praticamente 2 para 1. Gatilho de venda aqui, né? Stop 111, né? E 300 pontos, né? Aqui de maneira mais rápida, né? E aí o preço chega naquela wedge com aquela região do volume, né? Que a gente já tinha marcado, tá? Aí você, se você só está vendo isso daqui no M1, né? Você estava com esse fundo, esse outro fundo aqui, né? E chega nessa região, tá? Então a nossa wedge está aqui, né? No M1 a gente vê o que? Uma deriva, né? Em cima dessa wedge, tá? Que é quando o preço fica, né? Com sobreposição de barras, tá? E praticamente sem nenhum tipo de deslocamento, né? Fica aparecendo ali como se fosse um F ali, né? Quase a movimentação do preço, né? E aí quando tem um rompimento dessa movimentação, né? Aí a gente pode estar pensando em compras. E aqui no M1, né? Teve um cenário, né? Para quem estava operando à tarde, teve um cenário hoje, né? Bem interessante, tá? Por que um cenário bem interessante, né? Porque a partir desse gatilho aqui, né? Você já teve uma oportunidade boa, né? De lucro, certo? Entrada aqui, né? Até então, teu stop está onde? Né? Abaixo da mínima, né? O pivô está aqui. Então você tinha um stopzinho caro, né, de 300 pontos, né, mas olha quantos pontos ele pagou de maneira um pouco rápida até, né, 57 minutos, 1.100, tá? E aí, né, o preço veio, né, rompeu a MM200, tá? Rompeu a MM200, as médias também romperam a MM200, então a gente está aqui num Fab 4 dentro do intraday, certo? Gatilhos próximos saindo das médias, né, são os mais interessantes, então é o tanto de gatilho que você teve aqui, ó. Então se você compra aqui, stop aqui. É tendência, pessoal. Tendência, o teu stop tem que estar abaixo do pivô que você entrou. Não é para ter stop longo mesmo. É para ter continuidade, né? Tá? Então, gatilho aqui, stop aqui, certo? E aí você vai, né? Gatilho aqui, stop aqui, gatilho, entrada, stop, né? E a movimentação, certo? Sempre saindo das médias, assim você não passa calor, né, na movimentação. Olha esse aqui, ó, afastado das médias. Esse aqui não, né? Tá? Esse aqui é gatilhos que saem das médias, tá? Se você não quer passar calor, você tem que seguir isso. Então anota essa informação, né? E tenta aproveitar sempre gatilhos, ó, saindo das médias, porque aí teu stop está aqui e você acaba pegando alguns pontos. Né? Aqui você tinha, aqui a volatilidade estava baixa, né? 64 pontos, né? E stop e gain de 120, né? Vai chegando perto das 3 horas, né? A volatilidade vai aumentando, né? E aí, ó, você não vê o preço renovar a mínima, né, pessoal, assim, né, de maneira relevante, né, para dizer assim, olha, virou uma tendência de baixo, né? Aqui ficou uma lateralidade e aqui voltou a subir, né? Tá? Região de volume, né, como a gente sempre vai repetindo aqui para vocês, né, para dar atenção, né, a essas regiões, tá? Aqui, né, o preço dá uma segurada, tá? E aí ele veio testar 200, né? Aqui, ó, teve rompimento do 200? Aqui até teve, né, pessoal? Tá? Mas não teve continuidade, beleza? Aqui até teve, né? Quase que todas as médias vieram se alinhar, né? Se tivesse tido um pullback e um novo gatilho aqui, né, daria uma venda bem interessante, né? Porque aí já estaria o preço e as médias abaixo da MM200, tá? E aí aqui no final da tarde, né, ainda deu mais uma pontuação muito boa ainda, né? Tá? Para fim de tarde, né? Mais 600 pontos aqui, ó. Que foi de novo, né? Fab 4, preço de um lado só das médias, gatilhos, né? Saindo das médias, ó. Não é para voltar, tá? Se você entrou, é para o teu stop estar aqui, stop bem posicionado. Entrei, stop aqui. Se pegar, é porque isso aqui está mudando a estrutura, né, pessoal? Pode começar a renovar a mínima, né? E aí é melhor você sair onde é mais barato, tá? Entrada, né? Então sempre vai procurar um fundo ali para posicionar o nosso stop, né? Beleza? E aí encerrou o seu dia, né? Tá? Então a gente tem que lembrar, ó, que a gente está bem alto, tá? Como foi falado, tá? E a gente vem aqui para o dólar. E aí vocês vão entender mais ou menos essa ideia que eu estou falando que alguém está mentindo, tá?
O dólar, pessoal, tinha deixado essa regiãozinha aqui, né, meu alarme, tá? Tinha uma possibilidade de o edge aqui também aqui por cima, né? Tá? Como se fosse uma cunha aqui, né, se fechando, beleza? E aí eu tenho que é essa marcação, né, esse topo, esse outro topo, né, e falei que o preço está devendo uma visita aqui, certo? O preço gosta, né, de testar esses alvos, né, de canal, tá? E aí, hoje, dentro do intraday, né, o que o preço faz? Ele fez um mais próximozinho aqui, né? E ele testa agora essa região, né? E acaba vindo aqui, dar um terceiro teste ali no diário, tá? E aí a gente está agora em quase dois fechamentos, né, que testam edges, então os dois estão meio altos, né, dentro dessa movimentação, só que o índice está em tendência de baixa e o dólar tem tendência de alta, né? Faltou colocar o dólar no semanal, né? O dólar nessa semana, né, ele estava com esse gatilhozinho de compra, né? Aqui desde a abertura, né? E ele está ali, né? Bem próximo, né, daquela movimentação. A gente dá uma olhada no diário ali para ver quantos pontos está faltando, tá? Eu nem vou ajustar aqui porque lá no diário já está certo e se eu ajusto aqui lá desajusta, né? Tá? Mas o dólar também não tem ainda, né, aquele alinhamento completo no semanal também para desenvolver muito essa alta, tá? Ele ainda precisa fazer um pullback, né, para essas médias irem se reajustando, né, para que ele realmente consiga, né? E no dólar ele está, né, acima da 200. O que falta para isso daqui virar um Fábio 4, né, dentro da leitura do preço do dia a dia, né? Falta as médias também virem acima da 200, tá? Pelo menos a 9 e a 20. Aí a gente acredita, né, numa aceleração. E aí teria que ver, né, se ele vai romper essa região aqui, né? Porque aí ele rompendo a região, como foi falado, né, em outros vídeos, a gente trabalha movimento projetado, beleza? Então a gente dá uma olhada aqui no M60, ó. Eram algumas marcações que a gente havia feito, né, que a gente deixou do começo da manhã, né? E o preço, ó, testa aqui. O que ele testa cedo, né? Ele tinha essa máxima, né, aqui, ó, ligado a essa outra máxima, né, e o preço veio cedo aqui, ó. Ele abre aqui, né, e veio aqui em cima testar essa região. Fez um terceiro teste nessa região e afundou. Só que como eu havia dito, né, aqui a gente estava numa tendência de alta. Então se o preço começa a cair, não é uma movimentação muito simples, né? Por quê? Porque ele está caindo lá nos 5 minutos, mas aqui no M60 ele está super alinhado, né? E aí ele veio, né, e deixou uma boa rejeição aqui. Tá? Ele testou abaixo da 20 e deixou uma boa rejeição. A barra seguinte vem, testa 20 de novo, né, pega uma impulsão e volta a subir, né, de maneira bem forte. Né? 41 pontos do seu ponto de abertura. Né? E depois deixou gatilho de compra. Tá? E aí é gatilho de compra, pessoal, com preço alinhado. Olha só isso aqui. Ó. Né? É mais 46 pontos. Tá? Demorou? Demorou. Mas é pelo M60, mas é gatilho de compra com preço alinhadinho, né? Aqui não dá para você pensar em estar vendendo, né? Aqui pensar em vender aqui é complicado, né? É pedir para tentar tomar stop, né? Tá? Então agora a gente pode até apagar aquela linha ali, né? Deixa esse daqui que está um pouquinho mais próximo. Eu vou acabar deixando essa daqui, né? Para ver se o preço volta, né? Para dentro dessa movimentação, tá? E aí se você tira o zoom, né? Você consegue ver aquela outra lá, né? Que a gente falou, né? Esses três topos aqui. Essas aqui eu vou apagar, né, para não ficar tanta coisa aqui. Esse gráfico do Homem-Aranha aqui é difícil. A movimentação mais extrema, né, pessoal, que a gente tem dentro desse topo aqui, com esse fundo, né, acaba sendo essa aqui, ó, tá? Então se eu for copiar essa linha aqui para eu poder formar um canal de maneira correta, né, viria para essa mínima aqui, tá? Então seria esse canalzão aqui, né, tá? Apagar um pouco dessas linhas aqui, certo? E aí testou essa região aqui também, né, no M60. Então se a gente pensar também num canal aqui também é um pouco alto. Tá? Só que o dólar, como foi falado, né, o diário está em tendência de alta. E aqui, né, se o preço tenta descer, ele tem as médias de novo, né, para amparar ele. Então é uma descida difícil. Né? E ele lá no índice agora também tem uma descida difícil no M60, porém no diário não. Né? Então a gente tem que lembrar sempre do cenário macro, né, para pensar em movimentações. E aqui nos 5 minutos, né, pessoal, o filme se repete, né? Tá? O que eu quero dizer com o filme se repete, né?
O preço abre, né? Aqui, certo? Faz uma movimentação de alta. O que ele testou já cedo, né? Deixa eu ligar umas linhas aqui, né? O que ele testou já cedo? Ele testou uma wedge, né? Tá? Dessa máxima aqui, com essa máxima, veio testar aqui, tá? Então ele veio testar uma wedgezinha menor ali, né? Tá? E se eu ligo aqui também, né? Essa daqui acaba se ajustando também, né, a essa mesma movimentação do teste do dia, tá? Essa máxima, com essa máxima, com essa máxima, o preço veio testar essa região aqui, tá? Então, rompimentos de canal 80% das vezes irão falhar, né? Então, acabou falhando, né? Pelo menos no primeiro teste. Em determinado momento, claro que vai romper, né, pessoal? Mas os testes iniciais é bom a gente ficar atento. E aí, né, você teve uma movimentação de baixa. Foi uma movimentação fácil? Não, né, pessoal? Desce 4 barras, sobe uma barra grande, né? Quase volta todas elas, ó. Barra de 18 pontos em 5 minutos. Né? Depois volta a descer de novo. E aí o que eu falei do filme se repete, né? O que é isso daqui, pessoal? VWAP do dia anterior, MM200, né? Região de suporte. E aí o preço fica afastado das médias, chega nessa região, acaba tendo um PFR, né? Um preço de fechamento de reversão. Né? E aí o preço volta para dentro da movimentação das médias. Né? Volta, né? Comportamento natural do preço. Né? Ele volta para dentro das médias, faz um pullback nelas, PC de compra, certo? Entrada aqui, stop aqui, né? E aí o preço seguiu, né? Subindo. Subindo como? Subindo dentro da movimentação natural do preço, né? Fazendo, né, esse movimento, né? Tá? Gatilho de compra, né? Então, você tinha um stop ali de 16 pontos, ele pagou 37 ali pelos 5 minutos, tá? E aí ele fez, só que aqui ele fez alguns pullbacks, né? Ele deu mais possibilidades de entrada no M5, né? Mais do que aquela subida do índice, né? Que aquela subida do índice só teve 3 ou 4 gatilhos. Aqui não, ó. Ele vem e volta para fazer pullback, vem e volta para fazer pullback, né? 19 pontos, né, em 10 minutos, tá? Deixou uma região de resistência aqui, né? E aí ele vem e faz pullback de novo, né? Mas você pode ir observando que vai enfraquecendo, né? O tamanho das barras vai reduzindo, né? Conforme vai indo mais para perto do final do pregão, tá? E não teve, né, uma boa movimentação de baixa. Tá em Fab 4, né? Então amanhã a gente vai ter que ver, né, quem dos dois está mentindo, né, pessoal? Mas os dois, de certa forma, estão altos aqui ainda, né? Essa movimentação de canal, né? Então, ou nessa movimentação de lateralidade, né? Você pode ver isso daqui também, né, como uma grande lateralidade. Se você olha aqui, né, fica aparecendo melhor, né, uma lateralidade, que os fundos estão mais próximos, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo, então para amanhã, vamos tomar um pouco mais de cautela, sexta-feira, fechar a semana bem, né? E tá complicado, né? Tem dia que a gente consegue apontar uma coisa melhor, mas aqui, né, tendência excelente de alta, tá acima da 200, tem tudo para esse preço aqui acelerar, né? Testar essa região, e não tá longe, né? Ele pode romper essa wedge aqui, né? E a gente tem aquela wedge maior. Tá 45 pontos dela, né, do fechamento de hoje. Então o preço pode vir aqui ainda testar essas regiões, né, que está faltando, essa visita, né, e a partir daí, né, gerar um repique, né, um pouquinho mais, repique de queda no caso, né, um repique de queda um pouquinho mais profundo ali, né, e aí a gente teria que analisar ali na retração, né, os níveis e pontos de parada, tá. Isso aqui são linhas, tá, de momentos que estavam as médias. Normalmente eu deixo, né, marcações nas médias do diário, por exemplo aqui na MM20, tá? Eu costumo deixar aqui, porque às vezes o preço testa essa região lá no M5, toca um alarmezinho ali para mim, né? E acaba me auxiliando, né? Afinal de contas eu sei, por exemplo, que o preço atingiu, né, a média móvel de 9, por exemplo, de 20 aqui, né, por exemplo, tá? Então, e ali, né, eu tenho esse gapzinho aqui aberto também, que é interessante, né? Porque gaps são magnetos, né, para o preço. Então, vamos permanecer esses alarmezinhos aqui ativos, tá? Beleza? Então amanhã, cuidado, a gente vai descobrir quem está mentindo, né? Como foi falado, né, o índice permanece na tendência de baixa e o dólar permanece na tendência de alta, né?
Mas tendências também são revertidas, né? Mas para isso a gente precisa, né, ver a movimentação do preço para nos auxiliar, né? Por enquanto aqui a gente ainda não tem nada muito claro aqui no índice, né? E no dólar, né, ele vem renovando máxima, tá? Renovou máxima, renovou máxima, renovou máxima. Não vem renovando mínimo. Então, os dois ainda estão nas suas estruturas de alta, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Valeu!